Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Salve amigas, amigos da Rádio da Capital, programa Ágora RS. Um dos objetivos do nosso podcast são as relações telúricas. Vocês já perceberam que às vezes quando nós pomos atenção a alguma situação, por exemplo, eu quero comprar um sapato. A partir daquele momento que eu decido que eu vou comprar um sapato, parece que cada vitrine que eu olho tem aquele sapato. A gente parece que atrai a atenção quando deseja comprar algum objeto. Isso tem a ver com o consumismo, mas também tem a ver com atenção, colocar atenção em algum objetivo. E de uns tempos para cá, eu tenho posto bastante atenção nessa questão de ecologia, a maneira como nós tratamos o planeta, que na sua origem não havia ainda o Homo sapiens, não havia nem o Neandertal, havia natureza perfeita, funcionando automaticamente, como se fosse um algoritmo, um programa de computador, tudo certinho, tudo equilibrado, né? E aí me deparei com um documentário no Netflix sobre o tema das nossas relações telúricas e da maneira como nós tratamos o planeta. O título traduzido para o português é Um Convite ao Futuro. O título original é Living in the Future's Past e é de 2018. Ele foi dirigido por Susan Kuchera e Jim Swift e foi produzido por Jeff Bridges, um ator que já apareceu em diversos filmes de Hollywood. E tem a participação de pessoas muito incríveis. Eu vou citar o nome delas aqui porque, como eu estou utilizando essa fonte, que é o documentário do Netflix, eu faço questão de citar dar todos os créditos a essa empresa, porque eu usei a seguinte estratégia. Eu peguei legenda por legenda, digitei para ficar fiel ao conteúdo e a sequência que o Jeff Bridges comanda magistralmente, né? Talvez eu coloque algumas interpretações durante a leitura, mas basicamente foram as legendas da tradução para o português que eu coloquei no nosso podcast de hoje. Participaram desse documentário o Dr. Piers Sellers, já falecido, Wesley Clark, Oren Lyons, Dr. Timothy Morton, Bob Inglis, Dr. Rich Pancost, Dra. Ruth Gates, Dr. René Lertzman, Dr. Leonard Milodinoff, Dr. Bruce Hood, Dr. Mark Plotkin, Dra. Amy Jacobson, Daniel Goleman, Dr. Stefan Lewandowski, Dr. Nathan Hagens, Dr. Joseph Tainter, Dr. Hugo Bardi, Paul Roberts e Dr. Ian Robertson. Também apareceram Jorge Torres, Laura Swift, Anna Kirsch, Maria Blanco, Jim Swift, Matt Bames, Gawain Bantle, Amy Hellenburger e Cynthia Matsky. As locações para esse documentário foram em vários países, dentre eles Estados Unidos, Itália, Islândia, República Tcheca, Noruega, Canadá, França, Alemanha, Jamaica, Reino Unido e Grécia. Vou começar a leitura numa abertura do Jeff Bridges. Esta terra estava aqui antes de nós. Todos os seres vivos nela evoluíram juntos, ao longo de eras.
E embora façamos parte da teia da vida, porque vemos, achamos que estamos acima dela. De tudo o que a natureza nos deu, fizemos um novo mundo. De deserto, construímos grandes civilizações. Parecia que não havia nada que não pudéssemos fazer. Nem o céu em si era o limite. Vemos os sintomas de uma realidade que não esperávamos. Atingimos as limitações de nossa natureza humana? Este é o fim da linha para nós? É difícil dizer, do nosso ponto de vista atual, vivendo aqui, no passado do futuro. Dr. Pierre Sellers, que foi astronauta da NASA, pesquisador e cientista, comenta o seguinte: o mundo em que vivemos, quando você vê do espaço, você entende que há um planeta que está girando ao redor do Sol, girando em torno do seu eixo. Os oceanos, nuvens, montanhas, florestas. Você vê tudo lá de cima. Você pode ver mais de 1000 milhas e tudo está se movendo abaixo de você, a 8 km por segundo. Quando você olha para o horizonte, você vê uma faixa azul bem fininha, que é a atmosfera. E esta é uma experiência muito reveladora. Eu que sou cientista, fiquei surpreso. Achei que intelectualmente já tinha entendido a escala real, mas foi surpreendente ver como a atmosfera é fina e entender por que ela é tão afetada por tudo o que fazemos. Wesley Clark é um general da reserva das Forças Armadas Americanas. Este é o grande desafio do nosso tempo, lidar com o impacto que o ser humano causa no meio ambiente e com o que isso significa para a continuidade da nossa civilização daqui para frente. Oren Lyons é professor de estudos norte-americanos do Conselho de Caciques Onondaga. Cortamos todas as árvores, matamos todos os peixes, consumimos sem parar. O Dr. Timothy Morton é filósofo e escritor da Humankind. Ele diz o seguinte: muito do que se escreve sobre ecologia, basta abrir o jornal, fala sobre o fim do mundo que está prestes a acontecer. Me pergunto, quando será? E aquele conceito de mundo no qual a humanidade difere de todo o resto desapareceu. Bob Inglis é ex-congressista da Carolina do Sul e diz: esse é o único lugar que conhecemos em todo o universo onde podemos viver. Rich Pancoast, professor de biogeoquímica, fala que a vida é um caos. Estamos mudando vários aspectos do meio ambiente. Não é fácil prever todas as consequências possíveis. E a doutora Ruth Gates, que é bióloga da Marinha, diz que estamos parados assistindo à deterioração da natureza. A doutora René Lertzmann, que é autora do livro Environment Melancolia, fala o seguinte: o que todos nós nos perguntamos é: por que não fazemos mais a respeito? Dr. Leonard Milodinov, físico e autor de Elastic, Flexible Thinking in a Time of Change, comenta que usamos nossas capacidades para construir uma sociedade tecnológica e avançadíssima, mas no fundo ainda somos animais. E um dos problemas que enfrentamos é que, por sermos animais, temos determinadas emoções e tendências que são contraproducentes em uma sociedade tão complexa. Dr. Bruce Hood é psicólogo e autor do livro The Self-Illusion. O filósofo Spinoza afirmou que o ser humano não compreende todos os processos inconscientes, que controlam todos os comportamentos e pensamentos conscientes. Volta o narrador, que é o Jeff Bridges, dizendo: talvez as soluções que procuramos estejam dentro de nós, em nossos genes, em nossas motivações subconscientes, em nossos instintos mais primitivos. Dr. Mark Plotkin, etnobotânico, comenta: diríamos que somos a espécie mais flexível que já evoluiu. Quando vemos que pessoas sobrevivem no Ártico, no deserto de Kalahari ou na floresta amazônica, essas são conquistas titânicas, mas também temos a capacidade de destruir todos esses habitats e tudo o que aparecer pela frente.
Será que analisar a evolução pode nos ajudar a entender a autoconsciência que temos atualmente e o futuro da humanidade? Do ponto de vista evolutivo, somos apenas mais uma espécie. Somos únicos, mas para a biologia evolutiva, todas as espécies são únicas. Cada espécie existente tem uma excelente capacidade para sobreviver. Caso contrário, não estaria aqui. Cada espécie pode nos ensinar algo. O Bruce Hood é professor de Psicologia do Desenvolvimento e comenta: ao analisar todas as formas de vida, as plantas e os animais, eles simplesmente parecem tão diferentes um do outro. Mas somos todos feitos do mesmo material. Os átomos que formam as moléculas que produzem o DNA, e a diversidade iniciou esse processo de seleção natural. Então, sabemos que a seleção natural permitiu que a diversidade aparecesse como um processo de conquista daqueles que são mais adequados aos ambientes. Vocês devem ter notado que eu deixei de citar os que estavam falando porque eu já apresentei a maioria deles, tá? Com a seleção natural, diferentes linhagens de organismos evoluíram e estamos no topo de uma dessas linhagens. O fato de sermos animais não significa que sob nossa sofisticada civilização sejam só um amontoado de seres sofisticados. É exatamente o contrário. Significa que a lista de seres sofisticados e artísticos vai até embaixo, até o nível de besouros, com asas iridescentes, e a evolução tem algo inerente, não utilitário e lúdico. Somos parte do sistema, somos natureza, somos parte da Terra e estamos fundamentalmente dependentes da boa vontade dela. Temos uma relação muito simbiótica com tudo que faz parte da Terra. Sei que algumas pessoas de fé dizem, aspas, não, a ciência não é para nós, essas coisas dizem respeito a Deus e não deveríamos nos meter nisso, fechar aspas. Respeito esse ponto de vista, diz o Bob English, mas não acho que seja o que vejo nas Escrituras. O que a Bíblia diz é, vamos, quero mostrar-lhe isso, quero me revelar para vocês. Não vejo ciência como um desafio à minha fé. Na verdade, eu vejo isso como uma reafirmação da minha fé. Somos novos neste planeta. Nossa evolução é a mais recente de todas. Somos um ensaio. Em termos de evolução, somos um teste. Os animais se adaptam às condições ecológicas, mas como humanos, conseguimos controlar essas condições. A própria evolução é um processo pelo qual os organismos tornam-se mais eficientes na extração de recursos de seu ambiente. O ser humano é único e o que o torna tão diferente de todos os outros animais é o domínio da tecnologia. Somos capazes de transformar o meio ambiente de uma maneira que nenhum outro animal consegue. Nós humanos somos primatas de cérebro grande, que tiveram a sorte de se tornar bípedes e de saber coagir outras espécies à distância, graças à nossa boa pontaria. Descobrimos como domar o fogo e como usá-lo a nosso favor. Com a evolução constante da nossa tecnologia, nos expandimos para novos territórios e manipulamos o meio ambiente para obter vantagem. Estamos acostumados a viver em ar-condicionado, de ter o conforto do mundo moderno. Mas quando ocorre um contato direto com a natureza, ela nos mostra, com o seu poder, como somos fracos como animais. E isso é porque, fundamentalmente, somos uma espécie cultural. Nosso modo de vida se baseia na cultura. Com toda a cultura que acumulamos, podemos nos proteger da hostilidade do nosso ambiente e transformá-lo. A cultura é parte fundamental da nossa ecologia. Nossos ancestrais remontam a mais de 4 milhões de anos e já existiam humanos anatomicamente modernos há mais de 200 mil anos. E herdamos seus traços de sobrevivência bem-sucedidos. Esses traços estão em todos nós, até certo ponto. Como a capacidade de otimizar o tempo, de nos importar com o que as outras pessoas pensam sobre nós e de nos compararmos com os outros. Ainda estamos tentando alcançar o mesmo estado emocional diário de nossos ancestrais bem-sucedidos. Carregamos os mesmos neurotransmissores em nossos cérebros que criaram aquela emoção estimulante que nossos ancestrais sentiam quando recebiam uma recompensa inesperada ao encontrar
uma fruta ou uma noz, ou estavam ansiosos por uma caçada bem-sucedida. Mas em uma cultura de tecnologia incrível, estamos cercados por estímulos pré-fabricados, prontos, nos impulsionando a buscar recompensas. Nossos impulsos evolutivos podem ser facilmente desviados. Independentemente de onde você nasceu, está em nosso DNA copiar aqueles ao nosso redor. Para os humanos, a imitação é parte integrante do que é ser membro de uma tribo. Hoje em dia, nossas adaptações são principalmente ao ambiente cultural que criamos ao nosso redor. Se não nos encaixamos em nossa cultura, não conseguiremos nos reproduzir nem sobreviver muito bem. Seremos excluídos. Ser condenado ao ostracismo em uma espécie social como a nossa pode parecer uma sentença de morte. Temos um cérebro humano incompatível entre como evoluímos para estar aqui e as circunstâncias modernas em que nos encontramos. Nossas necessidades são diferentes de nossos ancestrais. A palavra necessidade pode significar um desejo intenso. Por exemplo, eu realmente preciso de uma barra de chocolate? Lamento dizer que, do meu ponto de vista, tenho certeza de que os neandertais teriam adorado a Coca-Cola. Zero. Achamos que eram mais puros e melhores porque nada disso existia. Nós, pobres sapiens, é que temos essas necessidades, mas é provável que tenhamos o mesmo sistema nervoso. Se é verdade que os homens de Neandertal também seriam viciados em Angry Birds, então também há algo verdadeiro na sociedade contemporânea, por nos dizer algo verdadeiro sobre nossos antepassados. Nesse ponto do documentário, os participantes apresentam um cérebro humano e dizem: este é um cérebro humano moderno. E pelo que sabemos, é idêntico ao cérebro de indivíduos que viveram há 50 mil anos. Mas a informação que é armazenada no cérebro moderno é muito diferente da que nossos ancestrais armazenavam. O cérebro basicamente codifica informações e essas informações mudam de uma geração para outra. O curso da evolução humana pode ser visto como o acúmulo de sabedoria e conhecimento, que é transmitido de geração em geração. Nosso sistema perceptivo não está fora do compasso. As grandes mudanças que estão ocorrendo no planeta também estão descompassadas com os pequenos detalhes dessas mudanças. O sistema de alarmes contra ameaças de nosso cérebro, a amígdala e os centros emocionais, está em sintonia com os perigos primitivos de um tempo em que aquele farfalhar de arbustos poderia ser um tigre que estava prestes a te comer. Também está em sintonia com a realidade simbólica de hoje. Abre aspas. Não estou sendo tratado com justiça. Querida, temos que conversar. Fechar aspas. Ou seja lá o que provoque. Temos um sistema muito rápido que nos permite ter reações instintivas, bons reflexos e respostas instantâneas ao perigo. Por outro lado, temos um sistema mais lento, mais deliberativo, que leva mais tempo para ser acionado e é mais lento e requer mais energia, e que nós devemos deixar acionados quando analisamos acontecimentos complexos no mundo ao nosso redor. Somos seres físicos e biológicos, vivendo em um oceano de energia cósmica. Parece uma viagem, e é. Cada parte contém informações sobre o todo. Uma visão de longo prazo nos leva tanto ao futuro quanto ao passado. Durante 99,9% de nossa história evolutiva, fomos caçadores-coletores, vivendo em pequenos grupos, onde todos se relacionavam, onde todos cuidavam uns dos outros. Vivíamos com o que a terra nos oferecia. Não excedíamos a capacidade de carga do meio ambiente. Não havia como armazenar alimentos por um longo período de tempo. Portanto, não havia capacidade para obter alimentos extras. Esse fator resultou em um sistema social muito igualitário, onde as mulheres tinham autonomia, não havia uma hierarquia de dominação rígida real entre os homens. Somente após a invenção da agricultura e a domesticação de plantas e animais que os humanos
se depararam com a situação do que fazer com recursos excedentes. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou a teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Esse foi o início da Revolução Neolítica, quando cultivamos e criamos animais pela primeira vez. A partir daí tudo mudou. Desde então, apenas cerca de 12 mil anos se passaram. Isso é um piscar de olhos em termos evolutivos. Poder controlar a produção e a distribuição desses recursos excedentes levou a uma mudança na organização cultural e social humana. A evolução cultural é um sistema transferível que tem muito em comum com o DNA. Tem todas as características de um sistema em evolução. Desde a invenção da agricultura, as coisas mudaram. Começamos a agir como uma entidade maior, como uma colônia de formigas ou de cupins, ou uma colmeia. Abelhas e formigas são organismos individuais que desempenham diferentes tarefas. Algumas alimentam a colônia, outras a defendem. Em conjunto, elas formam um superorganismo. É claro que os humanos não são insetos sociais, mas se pudéssemos observar uma cidade à distância e ao longo do tempo, veríamos que se parece muito com superorganismos, interdependente e em crescimento. Uma reorganização da existência material com grandes repercussões. Hoje vivemos em um mundo de abundância material e energia barata, que nos leva a pensar que isso é normal para os humanos, que esta é a condição humana normal. As primeiras sociedades, mesmo na Idade Média, até quase a Era Moderna, 90% da economia se destinava à produção de energia. Primeiramente, na forma de alimentos. Isso significa que 90% do que as pessoas faziam tinha a ver com a produção de energia. Em outras palavras, apenas sobreviviam. Nossa vida se baseava no fluxo solar. A luz do sol aquecia a terra, graças à fotossíntese as plantas cresciam, a chuva e o solo com os nutrientes faziam os cultivos crescerem, os animais se alimentavam das colheitas e nós comíamos os animais. A energia se transforma de um estado para outro. Nossos corpos eram os resultados da luz solar de cada dia. Somos entidades passageiras que aparecem, se movimentam um pouco e desaparecem. É assim que o sistema funciona. E temos a chance de estar vivos, de nos movimentar nesse planeta, de fazer e inventar coisas, graças ao gigantesco fluxo de energia vindo do Sol. O universo é uma máquina gigantesca para dispersar o potencial energético. Energia é tudo, no sentido de que nada se move no universo sem um potencial energético disponível. Conseguimos aumentar a quantidade de energia, que já era grande, por meio de processos muito antigos, congelados no subsolo, na crosta terrestre, na forma do que chamamos de combustíveis fósseis. A luz solar fossilizada é tão poderosa que é difícil diferenciá-la da magia.
exploramos essa antiga luz do Sol por um curto período da história humana. Uma composição química de 50% das proteínas em nosso corpo e 80% do nitrogênio em nosso corpo vem indiretamente da assinatura química da luz solar, fossilizada e que estamos extraindo. Isso nos torna diferentes dos nossos ancestrais. Eles eram feitos de luz solar e nós somos feitos de combustíveis fósseis. Nas sociedades de caçadores-coletores, a energia solar podia fornecer comida suficiente para sustentar talvez uma pessoa a cada 2,5 quilômetros quadrados. A agricultura básica de subsistência pode sustentar mais pessoas, mas não é suficiente para alimentar a população com a densidade atual. A forma como vivemos é uma anomalia. Paul Roberts é jornalista e autor do livro Impulse Society e diz: não há realmente nenhuma maneira para alguém instintivamente entender que o sistema está com problemas. Quando olhamos em volta, tudo funciona. Sabemos historicamente. À medida em que prestamos atenção, costumávamos a usar madeira. Estávamos cientes de que nossos ancestrais usaram tanta madeira que tiveram que substituí-la por outra coisa. Passaram a usar carvão, depois mudaram para o petróleo. Há 80 anos, o petróleo na América estava logo abaixo da superfície. Precisávamos de maquinário de pequeno porte para extrair dos poços. Extraímos 100 vezes mais energia que usávamos na extração. Olha que dado. Nós extraímos 100 vezes mais energia do que usávamos para extraí-la. Ou seja, era muito boa essa extração. A gente gastava, por exemplo, R$1 e extraía R$100 em produto, em energia. De repente surgiu um novo mundo para o transporte. Isso gerou um novo modelo de alimentação do vestuário e moradias. Isso mudou totalmente a forma como vivíamos. Graças a isso conseguimos sair dos campos, do país inclusive. Ao longo da história humana tivemos que viver meio que dispersos para evitar o uso excessivo de recursos. À medida que começamos a importar alimentos ou energia, poderíamos viver onde quiséssemos e queríamos viver nas cidades. Houve uma migração massiva e o esvaziamento do campo. Todos se mudaram para as cidades porque cultivávamos os alimentos no campo e poderíamos transportá-lo para as cidades. E na cidade era possível fazer muitas coisas. Era possível criar conhecimentos, tecnologias e gerar um grande crescimento econômico. Quanto mais tempo se vivia assim, mais difícil lembrar o que permitiu que tudo aquilo ocorresse. Isso deu a ideia de energia barata. Os humanos, gradualmente, se tornaram um superorganismo funcional. A princípio, maximizaríamos o excedente de grãos, cultivaríamos mais quantidade e a armazenaríamos. Isso permitia que nossa população aumentasse e nossos territórios se expandissem. Mas agora aproveitamos ao máximo a mais-valia. As representações financeiras, digitais e eletrônicas desse excedente para nos alimentar, nos vestir, para alimentar nosso sofisticado sistema de comunicação, até mesmo proteger nossa sociedade umas das outras, através de conflitos bélicos altamente organizados. Vivemos dentro de uma rede de interdependência que consome energia, mas não podemos ver o panorama completo. Esse estado de abundância pode ter consequências imprevisíveis. Este é o paradoxo dos nossos tempos. Por trás de tudo o que fazemos, independentemente de nos considerarmos capitalistas, soviéticos ou feudais, existe uma espécie de programa, uma espécie de receita, de algoritmo, o funcionamento logístico da sociedade neolítica, que se organizou em todo o mundo. O problema com a realização contínua do mesmo processo é que depois de várias vezes as falhas começam a aparecer. Por exemplo, eu ligando o meu carro é estatisticamente insignificante para o aquecimento global, mas bilhões e bilhões de giros de ignição de carros têm um significado. E esse é o paradoxo. De repente percebemos que somos parte de um superorganismo. Estamos imersos em sistemas de produção, sistemas de manufatura, sistemas de uso.
É muito importante reconhecer que todos fazemos parte desse sistema. Como organismo social, somos semelhantes às formigas. Os sinais que trocamos são bem mais complexos do que os sinais químicos que as formigas trocam entre elas. Mas também trocamos sinais. Nós, humanos, realizamos ações individuais que, juntas, geram comportamentos emergentes. O problema que enfrentamos hoje é que esses comportamentos são cada vez mais complexos e prejudiciais ao planeta, para nós mesmos e para outras espécies. O comportamento emergente está em toda parte. Ele pode ser rápido e imprevisível. Ninguém poderia ter previsto que nossos padrões de interação nos levariam à internet, aos smartphones, ao desaparecimento das cabines telefônicas e ao surgimento de fazendas de cataventos. Quem sabe o que vai acontecer a seguir? Estamos todos juntos nisso. Se você estivesse fora do sistema e fosse para todos os lugares a pé, talvez pudesse ter o direito de não se sentir responsável. Somos minúsculos micróbios na superfície deste enorme planeta. Podemos afetar o planeta e fazer com que ele responda. Se não pararmos de emitir dióxido de carbono a essas taxas, muito em breve estaremos em apuros. Haverá uma enorme perturbação climática. Os cinturões de chuva se moverão. Centenas de milhões, talvez 1,5 bilhão de pessoas terão problemas para ter acesso à água potável e alimentos. A questão não é como é o mundo ou quando está quente. Estamos em um momento de mudança. O interessante é ver como o mundo muda quando, como no nosso caso, aumenta dramaticamente a concentração de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa na atmosfera, ou quando sofre uma perda de biodiversidade gigantesca causada pelo nosso próprio comportamento. Se houver uma grande mudança e quisermos saber o que acontecerá no futuro, o que podemos fazer? Analisamos o que aconteceu no passado. A história geológica reforça amplamente o que os modelos climáticos dizem. Dizem que a duplicação do dióxido de carbono elevará cerca de 2,5 a 3 graus de aquecimento. A história da Terra está plenamente de acordo com isso. Então, muitas das minhas próprias pesquisas, isso quem está falando é o Dr. Rich Pancoast, muitas das minhas próprias pesquisas estão focadas na reconstrução do clima passado. Estamos enfrentando transições dramáticas. E não há muitas situações assim, porque na história da Terra as coisas mudam gradualmente. Há 3 anos comecei um projeto de observação de um evento ocorrido cerca de 120 milhões de anos atrás. E foi para explorar exatamente isso. Um acontecimento que consideramos como uma rápida acidificação do oceano, isto é, um rápido aumento da temperatura. Decidimos analisá-lo e ver o que aconteceu. Depois de estudá-lo cuidadosamente, aprimoramos os modelos de evolução temporal e realizamos uma reconstrução mais precisa das mudanças climáticas. Tornou-se evidentemente que, naquele caso específico ocorrido há cerca de 100 milhões de anos atrás, a mudança climática aconteceu ao longo de cerca de 40 mil anos. Foi uma mudança climática de mesma magnitude da mudança que pode acontecer nos próximos 100 anos. Olha só, pessoal, apenas 100 anos. Há muito mais energia no sistema. Temos muito pouco conhecimento sobre como o sistema biológico de suporte à vida da Terra responderá a mudanças dramáticas e rápidas. Temos biomas extraordinários no planeta e cada um deles são peças individuais de um quebra-cabeça. Quando todos estão presentes e funcionando, podemos ver a imagem do quebra-cabeça. Mas se você remover as peças, não poderemos ver claramente como este quebra-cabeça e a funcionalidade de todo o sistema estará fora de sintonia. A calota polar no Ártico está encolhendo. A Groenlândia perde 300 gigatoneladas por ano, o que equivale a 300 quilômetros cúbicos de gelo que desaparecem em um ano. O oceano está mudando. O nível do mar está subindo significativamente e deve subir 0,5 metro.
talvez mais, até o final desse século. Então, todas essas coisas são fatos. Não se trata de mudança em si, mas o quão rápido está acontecendo. Quanto mais rápida for a mudança, menos tempo teremos para nos adaptar. Quanto mais rápido a mudança vem, menos tempo as árvores, o plâncton, os ecossistemas terão para se adaptar. E quanto mais complexos eles forem, mais difícil prever quais serão as consequências dessa mudança. A mudança climática causará muito estresse. Em sociedades que já estão sob pressão política interna, o estresse será induzido pela falta de recursos. A disponibilidade de alimentos, de água, eventos dramáticos associados às mudanças climáticas, essas carências poderão exacerbar as divisões dentro da sociedade. O acesso à comida e à água torna as divisões muito pronunciadas. Isso afetará a forma como os humanos vivem no planeta. E quando isso acontece, as pessoas se mobilizam. As pessoas estão furiosas. A terra perde ou ganha valor. As populações mudam e essas mudanças desestabilizam governos. Podemos olhar para o céu, à noite, e admirar as estrelas, como se estivéssemos em um globo de vidro. Mas nossos problemas não podem mais ser empurrados para o quintal dos menos poderosos, os menos afortunados entre nós. Não, aqui estamos nós, aqui fomos feitos, onde fazendeiros, cães, luzes de LED, flores, lápis, políticos, micro-ondas e pinguins, o passado, presente e futuro estão todos interrelacionados. Uma fala do presidente Nixon. Nos próximos 10 anos, aumentaremos nossa riqueza em 50%. A questão profunda é, isso significa que seremos 50% mais ricos? 50% mais felizes? E assim, se divulgamos mais dados sobre as mudanças climáticas ou sobre o esgotamento do petróleo ou sobre a destruição ambiental, as pessoas não saberão o que fazer, porque fazem parte desse organismo tentando obter mais substâncias químicas do cérebro que geram mais prazer. O número de pessoas que querem estar na esteira, na escada rolante, por exemplo, está ficando cada vez maior e eventualmente não haverá espaço para correr e as pessoas vão cair. Muitas pessoas ficarão fora dela. Estamos profundamente motivados por termos um propósito. Somos também motivados por termos senso de autonomia, eficácia e controle. Quando parece que o que temos, nossa energia e nossa força vital, não causará algum impacto, simplesmente nos retiramos. E é possível que redirecionemos essa energia para onde podemos sentir que produziremos um impacto maior. E onde está isso em nossa cultura atual? Está no consumo. O economista Immanuel Wallerstein falou sobre a teoria do sistema mundo, na qual todas as coisas estão conectadas para o bem e, muitas vezes, para o mal. Como vivemos em uma das partes mais industrializadas do mundo, nossos tentáculos chegam a todos os lugares. Eficácia é a capacidade de produzir um resultado desejado, mas os resultados que estamos alcançando são os que pretendíamos? Animais selvagens estão desaparecendo para sempre. Nossa inteligência está mudando o mundo diante dos nossos olhos. Hoje podemos simplesmente clicar em um link e receber algo na porta, sem ter a menor ideia do processo ocorrido para que aquilo chegasse ali. Tudo o que sabemos sobre o que tem lá é o preço. Cada vez temos menos noção sobre qual é o custo real daquele desejo, entre aspas, de criar e transportar o que estamos usando. Energia está no centro da física, mas para um leigo, a maneira mais fácil de explicar é que energia é a capacidade de realizar trabalho. Trabalho é força vezes o deslocamento. Sempre que você transporta alguma coisa da China para os Estados Unidos ou do chão para o teto, isso consome energia.
Ferver 1 litro de água consome o equivalente a 500 calorias de alimentos. Qualquer tipo de transformação requer energia. Somos criaturas poderosas nesse planeta, mas ainda precisamos do ecossistema para sobreviver. Então não queremos destruir o ecossistema, porque seria muito ruim. Estamos em uma transição, que poderia se chamar de revolução. Você pode chamá-la como quiser. A questão é que já houve revoluções ou transições desse tipo no passado e seus custos são bem conhecidos. Uma transição energética deve ser paga em energia. A energia é a moeda da vida. A energia cria movimento e alimento. Toda a vida explora fluxos de energia. Costumávamos medir unidades de energia usando cavalos de potência. Um cavalo poderia fazer o trabalho de 10 homens. Um pequeno trator poderia fazer o trabalho de 40 cavalos. Seriam necessários 450 cavalos ou mais para fazer o trabalho de apenas um caminhão semi-reboque. Mas, ao contrário dos cavalos, caminhões podem trabalhar dia e noite, em qualquer clima. O uso de combustível fóssil turbinou nossa sociedade. E poderíamos dizer que temos a ciência agora para perceber que esses escravos de combustíveis fósseis não reclamam, não dormem, são incansáveis, eles são super fortes, mas eles fazem cocô e respiram, e sua respiração está fazendo nossa biosfera aquecer, nossos oceanos acidificar. Deixá-los no subsolo não é tão simples. Se consideramos o poder dos combustíveis fósseis, vemos que 90% do trabalho realizado na economia humana é feita por escravos dos combustíveis fósseis. Olha essa estatística. 90% do trabalho realizado na economia humana depende de combustíveis fósseis. O americano médio consome 220 mil quilocalorias todos os dias. Não pensamos nisso. Só pensamos nos 3.000 ou 3.500 calorias de alimentos que comemos. Mas nosso impacto energético é quase 100 vezes maior do que isso. Basta considerarmos ainda ônibus, aviões, hospitais e as terras da Disney, e as corridas automobilísticas, e todas as coisas importadas que compramos ao redor do mundo. É nisso que as pessoas investem. E muitos fundos de pensão e muitas das instituições das quais a humanidade depende, todos esses investimentos gravitam em torno do petróleo. As energias renováveis, embora estejam maduras e ficando muito baratas, não vão substituir essa infraestrutura nem esta civilização. Temos um tempo muito limitado para nos tornar uma economia de baixo carbono. Mas seria muito ingênuo apenas dizer, vamos mantê-lo no chão e manter todo o resto funcionando. Abrir aspas. Se você perguntar, a energia solar pode fornecer energia à nossa estrutura de consumo como é hoje? Então a resposta é, não é possível. Se quisermos substituir o petróleo, o gás natural e o carvão por energia solar, então teremos que mudar muitas coisas. Nosso sistema alimentar atual é um sorvedouro de energia. Usamos 10 a 12 calorias fósseis para produzir 1 caloria alimentar. Atualmente, temos cerca de 100 trilhões de dólares em máquinas no planeta que usam gasolina ou óleo diesel. Por trás de um barril de petróleo que custa $50, temos milhares de escravos fósseis atrás de nós. É interessante esse dado que ele colocou aqui, de que a gente usa de 10 a 12 calorias para produzir 1 caloria. Então, por exemplo, se a gente vai consumir um pãozinho francês no café da manhã, aquele de 50 gramas, ele tem ali um número de calorias que eu não saberia dizer quanto, mas para chegar até a nossa mesa, nós gastamos 10 vezes mais calorias, ou 12 vezes mais calorias. Essas calorias vêm do forno da padaria, vêm do sol que iluminou o trigo, vem do combustível que colheu o trigo, que processou o trigo, que moeu, vem
das máquinas que fazem as embalagens para a farinha de trigo chegar até a padaria, vem da própria padaria, que usa um forno elétrico ou a lenha, enfim, para eu consumir 1 caloria em termos de alimentos. Foi preciso de 10 a 12 calorias fósseis. O estoque americano de automóveis indica que temos de 250 a 270 milhões de carros e caminhões leves na estrada. Estamos falando de mais de uma década de produção e sobre uma riqueza maior do que o produto interno bruto anual. Então, essas mudanças não acontecerão do dia para a noite. Existe um parâmetro muito simples para avaliar esses tipos de coisas, conhecido como taxa de retorno sobre a energia investida. A energia não custa caro. Quer dizer, sim, mas realmente custa energia. O petróleo é a maior indústria do planeta. Portanto, define o ritmo em termos de inflação. E se aumenta o preço do petróleo, todos os outros preços sobem, até as pessoas se acomodarem a isso para continuar pagando o custo de extração do petróleo. Isso não significa que estamos ficando sem petróleo, ou carvão, ou gás. É que está ficando mais caro obter esses tipos de energia. Por estar mais caro, há menos benefícios ao resto da sociedade. Na década de 1930, o petróleo de Beverly Hillbilly borbulhava sobre o solo. Nós usamos tudo. A energia líquida, o que resta depois de pagarmos o custo para encontrá-la e extraí-la, está em declínio atualmente. Não percebemos a escala e os riscos do que está acontecendo. Quando nos endividamos, estamos prometendo pagar esta dívida com energia futura. Os combustíveis fósseis não durarão para sempre. Eles não podem durar para sempre. O potencial energético de um barril de petróleo é equivalente a 40 horas semanais de trabalho humano, durante 4 anos e meio. Vou repetir. O potencial energético de um barril de petróleo, estamos falando de energia, o potencial energético de um barril de petróleo é equivalente a 40 horas semanais de trabalho humano durante 4 anos e meio. Agora eu entendo um pouquinho mais quando um amigo meu, que é americano e está morando no Brasil, até pretendo entrevistá-lo aqui no Ágora, o Joseph, me falava, quando eu empolgado dizia, olha que maravilha ali na cidade de Osório, aqueles cataventos e tal, olha quantas fazendas de captação solar, as residências estão sendo incentivadas a colocarem teto solar, né? E ele me dizia assim, ilusão, isso não vai acontecer. O que nós temos hoje, o que podemos crescer mais nesse tipo de mudança de fonte energética, representa 10% do que nós consumimos hoje. E agora a estatística está dada aqui nesse artigo. 90% da energia que nós consumimos no dia a dia, seja indo no shopping, seja nos alimentando, seja comprando o que não precisamos, é proveniente da energia fóssil, seja carvão, seja gás e seja petróleo. Então, o que o documentário refere aqui um pouquinho antes, e deve retornar mais adiante, é que a mudança no nosso modo de vida vai ser necessária, urgente e necessária, para a gente mexer nessa matriz de consumo. Temos que pensar no futuro, guardar algo para o futuro, se desejamos uma colheita de energia renovável. Aspas, não coma as sementes que plantará amanhã, é um velho ditado, fechar aspas. Agricultores inteligentes sabem que não devem plantar todas as sementes, pois não haverá colheita futura. O que ocorrerá com as gerações futuras ao olharem para trás e virem que grande parte da energia que estamos queimando foi desperdiçada? Estamos comendo as sementes que precisamos plantar? Muitos de nós estamos habituados a um nível de conforto e bem-estar sem precedentes em nosso passado biológico. Precisamos redefinir nossas expectativas, não como o que vamos perder, mas o que podemos ganhar, preparando-nos para algo diferente. Ah, os combustíveis fósseis são ruins? Vamos mantê-los no subsolo. Há uma grande campanha para que deixemos de investir em carvão, petróleo e gás natural.
Mas se pararmos de investir nessas ações e continuarmos a voar e dirigir, ao invés de investirmos em infraestrutura em torno de transportes baratos, de conectividade global, de cadeias de suprimento, então algum fundo de cobertura vai comprar essas ações de volta. 5 centavos mais barato. Vou deixar essa garrafa de uísque no armário e não vou tocar em uma gota sequer. Paradoxalmente, isso significa que ainda estou fixado nesse uísque. Então, não é realmente uma forma diferente de pensar. Há um mito que as coisas devem estar funcionando sem problemas, como se isso fosse algo possível. Se em 10 ou 20 anos vivermos em um mundo onde a energia não será barata, precisaremos de alguma forma desembaraçar esse enorme sistema urbano global. Podemos olhar para trás na história e buscar quando algo semelhante aconteceu. Por exemplo, no Império Romano. Uma das razões pelas quais caiu foi porque não foi mais capaz de trazer alimentos e suprimentos para Roma e outras grandes cidades e estados. As cidades não eram mais habitáveis. Elas simplesmente não funcionavam mais. Então, o que poderia acontecer conosco dessa vez? No passado, os conflitos entre tribos diferentes trouxeram o progresso humano, como vemos na atualidade, mas a um alto custo de matança. A Primeira Guerra Mundial trouxe o rádio e os aviões. A Segunda Guerra Mundial nos deu a energia nuclear. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética e a Guerra Fria trouxe os satélites de comunicação e o GPS e muitas outras coisas. E agora chegamos a um ponto onde temos que trabalhar coletivamente. Não podemos mais competir. Temos que trabalhar juntos com vista para o futuro. O problema não é o que pensamos sobre o mundo em que vivemos, e sim como pensamos, a maneira como pensamos. Eu vou repetir essa frase. O problema não é o que pensamos sobre o mundo em que vivemos, e sim como pensamos. É a mudança de hábito, né? Quando vemos um cérebro humano, na realidade, parece um pouco decepcionante. É muito pequeno para o que somos capazes de fazer. E pensar que tudo vem dele é bastante notável. Vamos tirar um momento para imaginar que entramos em um mundo teórico onde tudo que existe em todas as escalas tem o mesmo valor. De arranha-céus e árvores a humanos, refrigerantes, copos e orangotangos, sapatos e malas, embarcações, água, diamantes, libélulas, até mesmo o próprio tempo. Se pudermos imaginar que tudo isso é intrinsecamente igual, então saberíamos que o que percebemos como realidade vem dos julgamentos de valor que existem em nossas mentes. Se tudo existe da mesma forma, temos um problema muito interessante. Se é verdade que apenas por existir matamos uma grande quantidade de formas de vida, então eu tenho que pensar quais formas de vida gostaríamos de matar. Temos que estar conscientes e explícitos sobre isso. Mas estar cientes e explícitos sobre essas coisas é uma chatice incrível. Por exemplo, tudo que fazemos gera consequências inesperadas. A realidade está acontecendo em várias escalas diferentes ao mesmo tempo. É impossível entendê-la completamente. Portanto, estamos diante da noção de explorar diferentes graus de hipocrisia. Você conhece aquele estudo em que lhe oferecem $20 agora ou $50 daqui a uma semana? Onde a maioria das pessoas escolhem a opção de curto prazo? Sim, de certo modo, é uma opção muito racional, porque eu poderia morrer. Não sabemos o que vai acontecer. Então seria melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Organismos que se preocuparam com o que aconteceria daqui a 50 anos foram superados por organismos que se preocuparam com o que aconteceria daqui a 5 minutos. Isso, de certa forma, me faz lembrar de um dos autores que eu mais gosto, que é o Tolle, o Eckhart Tolle, que fala sobre o poder do agora. Nosso destino está em nossas próprias mãos. Não depende de ninguém mais. Como vamos moldar o futuro para obter um resultado melhor?
O que define nossa identidade? Somos nossos desejos? Somos nossos princípios? Quem somos, afinal? Quem eu sou realmente é o acúmulo das minhas experiências com outras pessoas, minhas interações. Os bebês não têm consciência de si, não têm ideia de quem eles sejam, mas conforme interagem com outras pessoas, começam a criar uma imagem de si mesmos. Começam a sentir e a pensar sobre quem eles são. Isso surge a partir das observações e reações das outras pessoas. Nessa sociedade moderna, as pessoas gastam muito tempo e esforço para acumular objetos e outras posses, que às vezes nem usam. É quase como se tivéssemos que adquirir coisas ao nosso redor para expressar quem somos. De novo, Tolle aqui falando sobre isso no livro que estudamos, que é Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, onde ele fala sobre o ego e os artifícios do ego para aparentar, né? Voltando aqui. Usamos objetos como uma extensão de nós mesmos. Na vida de seres conscientes, o desejo é inevitável. O tipo de produtos plásticos que o consumismo produz para satisfazer o nosso desejo pode ser opcional, mas o desejo é inevitável. Esse ímpeto é o que faz com que a Apple possa nos vender facilmente um iPhone novo a cada ano. Garanto que você não precisa do próximo iPhone. Na verdade, você nem sabe quais novos recursos ele terá. E só saberá quando vê-los. Mas você tem quase certeza de que vai gostar deles quando os vir. Esse é exatamente o objetivo da noção de obsolescência dinâmica. Ela nos permite sentir um determinado estado emocional por um curto período de tempo e, com a mesma rapidez como este estado surgiu, ele começa a desaparecer e precisamos adquirir outra coisa. Amamos nos sentir assim, cada vez mais rápido. Rádio Ilha Capital. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883. Hoje temos uma mente consciente muito desenvolvida, com muito conhecimento, tanto cultural quanto tecnológico. Mas a forma como pensamos ainda é muito influenciada por um inconsciente primitivo que desenvolvemos há milhões de anos. Nós humanos não somos como os animais. Nós somos animais. E como animais, competimos por companheiros. Organismos da natureza têm recursos extras para exibir, como por exemplo, caudas chamativas do pavão, ou grandes chifres, como o asno, mostram aos seus parceiros que seus genes são tão bons e que eles não precisam poupar recursos por serem fortes e terem atributos incríveis. O mesmo fenômeno acontece nas sociedades humanas para impressionar membros do sexo oposto. Muitas dessas ostentações exigem o gasto adicional de energia e recursos naturais, dos quais não precisamos, para sermos geneticamente aptos. Mas respondemos a esses sinais culturais, como se essas coisas realmente importassem. Aqui eu lembrei para imitar o pavão ou o asno, com seu chifre, qualquer outro animal, para se exibir ao sexo oposto, né?
a gente compra coisas, a gente usa um carro importado, a gente veste roupas. Já que a gente não tem esses recursos naturais para mostrar que geneticamente somos aptos, a gente tem a ilusão de, ostentando essas coisas, pareceremos ao sexo oposto que somos aptos. Mas nem nós, nem o sexo oposto estão interessados na questão genética da procriação e preservação da espécie. Estamos interessados em nos iludirmos cada vez mais com as aparências. Então, se eu visto uma roupa X, um perfume Y, e a pessoa que eu quero impressionar gosta desse cheiro e gosta do meu visual, nenhum de nós dois está pensando em preservação da espécie por uma genética forte. Estamos apenas usando os nossos sentidos de olfato, de visão, todos os sentidos que a gente tem conhecidos, para nos deixarmos envolver nessa ilusão. E continuamos sem saber quem somos na essência. Voltando aqui para a nossa leitura. Com relação ao status e a mostrá-lo, acredito que seja um dos determinantes fundamentais do nosso comportamento. Quem sabe bem disso são os especialistas em marketing e publicidade, porque quando nos vendem coisas que são de marca e designer, tiram proveito da nossa preocupação com o que as outras pessoas pensam sobre nós. Porque eles entendem intuitivamente que somos todos animais em busca de status social. Gostamos de coisas práticas, de coisas novas, de bolsas com marcas expostas. Gostamos de beber em garrafas que podemos jogar fora. Gostamos de fast food em recipiente de isopor. O plástico é persistente ao longo do tempo. É reciclado e reciclado. Fica cada vez menor. E agora é detectável em nossa corrente sanguínea. Fazem parte de nós. Vocês devem ter ouvido ali um latido de cão. É que eu estou gravando aqui na casa do meu pai. E esse microfone é bem bom. De vez em quando vazam uns ruídos de automóvel passando na rua. Mas eu vou deixar assim, para vocês terem uma ideia do meu estúdio, como é que é. Aqui ele está dizendo o seguinte: a gente usa plásticos e um pouquinho daquela embalagem de isopor que a gente usou para comprar um fast food ou uma teleentrega, talvez moléculas se desprendam da embalagem e vão para a comida e a gente ingere. Então o que ele está dizendo é que esse plástico persistente ao longo do tempo, reciclado mais de uma vez, fica cada vez menor. E agora é detectável em nossa corrente sanguínea e fazem parte de nós. Há uma desconexão entre o que ouvimos, o que entendemos, o que sabemos sobre o que está acontecendo e a vida que estamos levando. Isso inclui todas as coisas que amamos, embora sejam ecologicamente problemáticas, mas que amamos mesmo assim. Temos uma visão positiva sobre nós mesmos. Para manter essa caracterização, prestamos atenção apenas às informações que confirmam essa visão sobre nós mesmos. Reformulamos deliberadamente as coisas que fizemos para manter a coerência de quem somos. Nossos cérebros estão sempre criando essas distorções. Não temos contato direto com a realidade. Uma das qualidades importantes que desenvolvemos e que nos ajudaram a sobreviver foi a identidade coletiva. E hoje, a identidade de grupo ainda desempenha um papel importante em nossas vidas. Tem um importante efeito inconsciente sobre nossas atitudes e nossas ações. Temos a tendência de culpar os outros em vez de aceitar que a culpa seja nossa. Em alguma medida, é claro, né? Isso também faz parte do preconceito que cria e mantém essas coerências do que significa ser uma boa pessoa. Então, todos nós somos capazes de andar por aí com uma ideia errada do que realmente está acontecendo em nosso mundo. E não há mecanismo ou voz dentro de nós para sinalizar a artificialidade disso. Não queremos viver em um estado de ansiedade permanente. Queremos acreditar que as coisas que gostamos de fazer nunca mudarão. Confundimos nossas necessidades com o que desejamos e o que desejamos com o que precisamos. O desejo é logicamente anterior à necessidade. Isso quem disse foi Timothy Morton. Gostei muito de ver esse cara no documentário. Aliás, sugiro a vocês que quem tem o Netflix que assista o documentário, porque ele é muito rico em imagens. E aqui eu estou, de alguma forma, empobrecendo a informação dele, retirando as imagens, né? É só áudio aqui. Mas
Creio que o conteúdo que eu estou falando aqui pode estimular vocês a verem novamente o documentário com legenda ou traduzido para português, né? Vou repetir essa partezinha aqui, do Timothy Morton. O desejo é logicamente anterior à necessidade. Na verdade, a necessidade é um desejo estabilizado e que foi transformado, provavelmente por causa da sociedade, em algo que parece necessário. Portanto, precisamos ter cuidado quando falamos sobre ser uma sociedade ecológica, em que nossas necessidades correspondem ao que queremos. Essa é a manipulação, né? Agora o Daniel Goleman, também gosto muito dele, fala o seguinte: há uma dança constante entre os centros inibidores, que sabem o que é bom para nós, na parte frontal do cérebro, principalmente na região pré-frontal. É a área do mesencéfalo, que está relacionado ao impulso emocional, que só quer pegar aquela coisa gostosa e tê-la agora. Talvez aí tenha a pesquisa dos $20, né? Agora. Digamos que estamos em uma padaria. Tudo parece tão delicioso e nosso cérebro, que ao longo da evolução foi projetado para ansiar por gordura e açúcar, está ficando maluco. Ele realmente quer uma daquelas coisas gostosas. Mas então, nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro que aprende e compreende, nos diz: sabe, isso engorda. Seu nível de açúcar no sangue está elevado. Portanto, isso não é tão bom para você. E o córtex pré-frontal tem a capacidade de inibir o impulso emocional. Quando entendemos o verdadeiro custo desse consumismo, das coisas que fazemos com o meio ambiente, o mesmo mecanismo entra em ação. Ele nos permite ir para a varanda da nossa mente, onde podemos ver tudo, o que está acontecendo, e a partir daí, tomar uma decisão melhor. Este é o primeiro passo para mudar nossos hábitos, porque sem consciência, nem perceberemos os pontos de escolha. Agiremos cegamente, de forma espontânea e automática, do mesmo modo como sempre fizemos, dominados por nossos velhos hábitos. Quando somos confrontados com a incerteza, quando há uma sensação de precariedade, quando nos sentimos vulneráveis e confusos, é exatamente quando somos mais suscetíveis, obviamente, a seguir uma mensagem, uma voz, uma pessoa que surge e é capaz de satisfazer essas ansiedades e essas incertezas, com muita segurança e certeza. É o que vemos repetidas vezes na política. Não precisamos mencionar os exemplos óbvios do que acontece quando se aproveitam da sensação de medo das pessoas em geral. Cerca de metade da riqueza do país é detida por 1% da população. E muitos de nós, como meus pais em sua época, lutam dia após dia para sobreviver. Eles viram, na década de 1930, pessoas morrerem de fome porque não podiam se sustentar. A maioria dos americanos não viu isso, mas alguns americanos ainda se sentem assim. Ou seja, ameaçados pelo medo do desemprego, por isso estão focados no curto prazo. Em qualquer relação simbiótica, quem está acima? Quem está abaixo? É um pouco confuso e isso pode entrar em colapso a qualquer momento. Sentimos o desejo de ser resgatados, porque nos sentimos desamparados e impotentes. Abra um jornal ou assista um documentário ecológico convencional e o que você verá são todos os tipos de informações para você se sentir assustado, chateado e culpado. É desse jeito que falamos sobre desastre ecológico. O problema é que psicologicamente nos colocamos em um momento anterior, em que aquilo aconteceu. E de alguma forma acreditamos que podemos escolher um outro caminho. E a questão é que já estamos no caminho. Quando falamos do ponto de vista da ciência sobre a realidade das mudanças climáticas, à primeira vista, parece um pouco deprimente. E naturalmente, quando recebemos más notícias e alguém nos diz: não, isso não é verdade, esperamos que quem nos disse que aquilo não vai acontecer esteja certo. Por 6 anos, aqui quem está falando é um congressista, o Bob English.
Por 6 anos no Congresso eu disse que as mudanças climáticas eram idiotices. Ele está confessando a sua ignorância aqui, o Bob Inglis. Mas não sabia nada sobre isso. Como representava o distrito mais conservador do estado, mais conservador do país, sabia que precisava me opor a isso. E meu filho veio a mim e disse: vou votar pela primeira vez. Ele tinha acabado de completar 18 anos. Pai, votarei em você, mas você deve entrar nos eixos sobre o meio ambiente. Seu filho está doente, 98 médicos sugerem o mesmo tratamento e 2 dizem: não, existe outro caminho a seguir. Eu vou com os 2. Você está assumindo um grande risco por essas crianças. Algumas pessoas pensam que o que temos aqui é um déficit de informação. Acreditam que se divulgássemos mais informações científicas e ensinássemos mais sobre ciência, então as pessoas entenderiam. Muitas pessoas ganham muito dinheiro para falar no rádio e na TV e dizem todos os tipos de coisas. Dormiram num hotel ecológico ontem, à noite, e agora são especialistas em clima. É um problema de identificação. Isso não se parece com minha tribo. É o que a pessoa pensa. Minha tribo não falaria assim. Não parece nosso grito de guerra. Não soa como nossa música. A ciência do clima é frequentemente apresentada como uma religião, na qual você tem que acreditar. Não peça às pessoas que acreditem na ciência do clima. Apenas diga: aqui estão alguns dados agora. O que sua tradição de fé lhe diz sobre o que fazer com esses dados. Minha tradição me diz que sou um servo dessa gloriosa criação. Às vezes a ciência erra, mas outras vezes acaba dando muito certo. O segredo para a investigação científica, que é o que estamos aqui para discutir hoje no Global Climate, é um evento que ele participava, Global Climate Change, é a franqueza, o acesso a dados e a ampla possibilidade de questioná-la. É assim que avançamos na ciência. Aqui me ocorreu fazer um breve comentário. Não basta eu disponibilizar os dados do satélite ou sobre o clima, os gráficos principalmente, né, para pessoas que tiveram na sua vida escolar 0 conteúdo de acesso a essas análises e interpretações. Então, como é que eu vou interpretar um gráfico de chuva se eu não aprendi na matemática ou na física o que significa aquela curva ascendente ou descendente? Então, não é tão simples assim a gente disponibilizar apenas os dados. Tem um movimento paralelo a esse de mudança de cultura, que é o fortalecimento da educação, do ensino escolar, do fortalecimento das famílias que também educam, para que essas interpretações aconteçam, para que a pessoa tenha discernimento, para que a pessoa consiga avaliar qual o caminho a seguir, que é o que ele fala em algum momento aqui. Houve grandes revoluções no nosso modo de pensar. Por milhares de anos acreditava-se que a Terra era o centro do universo e agora sabemos que isso não é verdade. Também acreditávamos que o homem era o ápice do reino animal. Mas agora descobrimos, através da seleção natural e do darwinismo, que somos apenas uma entre várias espécies que existiram. E se pensarmos no self, na ideia de que os indivíduos controlam todas as suas ações e comportamentos, isso também desmoronou quando descobrimos que isso não é inteiramente verdade. Assim, a ciência revelou a arrogância do individualismo, do egocentrismo que temos em relação ao nosso planeta. É nossa espécie e sobre nós mesmos é injustificável. Ecologia. Ecologia é uma palavra derivada do grego oikos, ou casa. É o estudo das relações que interligam todos os membros da família da Terra. Não podemos pensar que a ecologia existe apenas lá, além, porque não há fronteiras e essa está em constante mudança. A ecologia é íntima, chegando até a nossa pele e através dela. É permeável, sem fronteiras e caótica. O interior e o exterior estão sempre entrelaçados. Então, quando falamos sobre sustentabilidade, o que é que queremos dizer? O que é que queremos sustentar mesmo?
O problema com a filosofia é que ela não está apenas em nossa mente, está em toda parte. Tudo, de certa forma, foi o sonho de alguém, no espaço construído. O pensamento não é algo que está apenas em nossa cabeça, está em toda parte. O discurso atual diz que para que a economia cresça, temos que consumir bens, cuja quantidade é limitada. Eles mandam a gente consumir, mas não dizem que a quantidade é limitada, né? Como a gente tem pressa de consumir agora, porque eu mereço ser feliz agora, então eu vou lá e consumo. René Lertzmann comenta: como pessoas, como seres criadores de sentido e histórias, temos a tendência a inventar personagens, protagonistas. Alguns são vilões, outros são heróis e salvadores. Isto está na essência da psique humana, e é assim que tentamos entender o mundo. E temos o hábito, bastante compreensível, de criar vilões como corporações ou indústrias petrolíferas, e inventamos heróis, como os ativistas ambientais. Embora isso seja compreensível, o que realmente estamos fazendo é criar uma espécie de história, de isenção, em que nós, como indivíduos, não fazemos parte dessa história, e aqui eu complemento, nem dessa solução. Atualmente, em nossa cultura, há muitas críticas que o capitalismo é mau e que, sem ele, não estaríamos causando esse impacto. Isso é parcialmente verdade. Esse sistema é mantido pelo instinto imbatível de coleta de alimentos, que reside em nossa natureza animal. Os lobos, por exemplo, preferem correr atrás de um cervo do que gastar a mesma quantidade de tempo e energia perseguindo um rato ou um coelho. Os cervos são mais evoluídos e têm mais calorias para alimentar seus filhotes. Veja que interessante, né? Vou fazer uma pausinha aqui. O cervo, pela complexidade biológica e tamanho que ele tem, para chegar até aquele ponto, ele recebeu energia solar. Muita energia solar. Seja através do próprio sol, seja através do pasto que ele come, que também tem sol, tem fotossíntese ali, né? Então, de maneira instintiva, sem ter consciência disso, o lobo rejeita um rato ou um coelho por ser pequeno e por não ter tanta energia para alimentar os seus próprios filhotinhos. Voltando. A mesma dinâmica está presente nos humanos. Gostamos de investir pouco e obter muito retorno. Fazemos isso no mercado de ações, quando usamos um desconto de 20% na compra de sapatos, quando pegamos 2 drinks pelo preço de 1 no happy hour, ou quando compramos baratíssimo uma casa em execução hipotecária. O capitalismo não é totalmente bom ou ruim. O capitalismo está a serviço do superorganismo. Juntos funcionamos como uma gigantesca comunidade de lobos, uma grande alcateia com fome de mais energia. Legal essa analogia que ele faz aqui, né? Não podemos criar uma máquina que inverta a entropia. A entropia é o motivo pelo qual o tempo parece estar indo apenas em uma direção. A entropia é o motivo pelo qual você nunca viu um vidro quebrado ser remontado como um vidro perfeito. Se você estiver procurando a máquina ecologicamente perfeita, que devolverá ao sistema toda a energia que consumiu, você vai ter que esperar até o fim do universo. Sempre devemos deixar uma margem na análise dos animais, e dentre eles incluo os humanos, para que essa noção de que sempre faremos a coisa certa, de que otimizamos todas as nossas ações, como coletar alimentos e tudo mais, não vai acontecer dessa maneira como nós estamos imaginando. A partir daí podemos extrapolar. Se tivéssemos tudo certo, não haveria tantos problemas. Não haveria pobreza, não haveria mudança climática, não haveria guerras. O que você faz determina a sua postura. Se você estiver muito vinculado a um determinado setor e vir seu futuro lá, naturalmente você se apega a essa ideia. Não existe mercado livre. Espero que as pessoas entendam isso, porque se houvesse livre mercado, nós estaríamos como estávamos no final do século XIX, quando alguns trustes poderosos controlavam os Estados Unidos.
Sem a ajuda do governo para moldar as forças do mercado, as forças do mercado serão dominadas por objetivos de curtíssimo prazo que nós, eu grifo aqui nós, impomos às forças do mercado. Por exemplo, queremos ir ao posto de abastecimento e obter o combustível mais barato. Que o fundo de pensão dê um retorno de 8%, não importando no que está sendo investido. É muito difícil ter um retorno de 6, 7 ou 8% por ano previsto nos cálculos atuariais de quando estes fundos foram constituídos. Então, não é alguma instituição estrangeira que nos faz focar no curto prazo. Somos nós mesmos. Por que o governo não antecipou a crise de energia há vários anos? Nem formulou um plano de ação para fazer algo a respeito? Isso quem pergunta é um repórter da Casa Branca. Wesley Clark comenta: temos que ver isso a partir de uma perspectiva diferente. Há alguns anos perguntei a um membro do Congresso: qual é o problema mais difícil com que você está lidando hoje? E ela disse, é uma mulher, né? Subsídios federais para o seguro contra inundações costeiras, porque estamos sempre subsidiando estas catástrofes. E o custo desses subsídios está subindo muito. E as pessoas insistem em comprar essas casas que estão sujeitas à erosão das marés e inundações, para destruição em última análise. Então a preocupação dessa congressista era botar um remendo, né? Estou opinando eu aqui agora. Ao invés de ela se preocupar em orientar as pessoas, ou de o governo criar uma lei que proíba a construção de casas em lugares críticos como esse aí, não, ela está pensando em arranjar um plano de seguro para que o governo não estivesse gastando tanto com subsídios. Eu estou deduzindo que quando há uma catástrofe dessas, o governo entra com recurso. Se tiver um plano de seguro, quem vai arcar? Então, esse era o foco daquela congressista. E aí a gente liga com o que o repórter perguntou: por que o governo não antecipou a crise de energia há vários anos, nem formulou um plano de ação para fazer algo a respeito? Aqui está um exemplo que o Wesley Clark coloca do nível de compreensão ou de visão dos congressistas para o futuro. Não há um registro transparente que indique o valor monetário do impacto causado pela queima de combustíveis fósseis. O mercado ainda não funciona direito. Quando esses custos forem revelados e forem vistos, por exemplo, no medidor da bomba de gasolina, imagine que a gente está colocando gasolina e está vendo ali o ponteirinho dos litros correrem e do dinheiro. Vai ter um terceiro, dizendo quanto de energia eu estou pagando ali. A gente pode se surpreender em encher um tanque por R$200 e estar gastando em energia o equivalente a R$1.500 para que aquela gasolina chegasse no meu tanque. Esse é um parênteses que eu fiz aqui. O mercado ainda não funciona direito. Quando esses custos forem revelados e forem vistos no medidor da bomba de gasolina, então os consumidores farão escolhas para seu próprio benefício. Faremos combustível, por exemplo, para nossos veículos e nossas casas. Claro, não afirmo que chegaremos ao nirvana e não teremos mais guerras, mas teremos um motivo a menos para lutar, porque a energia estaria mais abundante, disponível e melhor distribuída no mundo todo. Ele fala que uma das causas da guerra, uma das principais causas da guerra é a falta de energia, né? E essa ideia de produzir energia na própria casa não é maluca. A gente está vendo surgir assim, com uma velocidade absurda, os carros elétricos, as motos elétricas, as bicicletas elétricas, né? Onde tu pluga ela na tomada em casa. Mesmo assim, aquela tomada vem de uma energia produzida basicamente por hidrelétricas. Hoje, com conversores de energia de captação solar para a tua energia de casa, tu já consegue ter uma adaptação no teu relógio medidor em que tu possa pagar menos para o órgão que fornece energia hidráulica e hidrelétricas para ti, e além disso, tu consegue vender para esse órgão o teu excedente, ficar com crédito deles, né? Falando em crédito, também se fala em crédito de carbono, e se usa de maneira irresponsável essa expressão, que é muito boa, para vender coisas também. Por exemplo, tu vai viajar de avião
e tem na passagem de avião uma frase de impacto. Esse voo, você está causando menos impacto ao meio ambiente. Aí tu vai verificar aquela empresa, porque ela está afirmando uma coisa absurda dessa, porque o consumo do querosene é o mesmo. Ela está comprando créditos de carbono de países que podem implantar. Ou seja, é mais uma manipulação da informação para eles poderem continuar vendendo ou terem preferências na compra de passagens aéreas. Mas não é verdade. O crédito de carbono é um artifício, a meu ver, que foi criado em muito boa hora para que as pessoas comecem a plantar, ao invés de destruir. É muito comum tu ver, aqui por exemplo, onde eu estou, na ilha de Florianópolis, tu vê uma empresa do ramo imobiliário comprar um terreno que tinha mata atlântica, conseguir da prefeitura autorização para derrubar árvores de mais de um século, para construir um condomínio de casas ou de apartamentos, todos empilhados ou juntos, consumindo muito mais energia do que se fosse apenas uma casa ou nenhuma casa. Aquele terreno ali estava produzindo energia para as abelhas pólen, para equilibrar o clima do entorno com aquelas árvores, né? Então aí sim eu vejo que os governos podem entrar com seu papel. Não é nem com subsídios, é criando leis realmente que façam a diferença para a vida dos cidadãos. Brinquei esses dias quando eu botei no meu canal do YouTube um vídeo em que estava aqui o prefeito se vangloriando por fazer a Operação Asfaltaço. E no começo do governo dele, né? O que é a Operação Asfaltaço? Estavam substituindo paralelepípedo ou artefatos de concreto sextavados por, pasmem, asfalto. Todos nós sabemos que o asfalto é impermeável. E todos nós sabemos que o piso sextavado, ou Einstein, ou o paralelepípedo antigo é permeável. Portanto, todas as árvores ao redor dessa pista de rolagem vai ficar muito melhor, vão ficar muito mais bem servidos de água do que o asfalto. Além disso, eu não conheço um asfalto que tu faça um remendo e ele volte a ser exatamente como ele era antes. Então, aqui na rua, em frente da casa do meu pai aqui, tiraram o piso sextavado e botaram essa tal de Operação Asfaltaço. E para minha surpresa, quando eu comentei com a proprietária de uma padaria, o que você está achando desse asfalto aqui na frente da tua padaria? Ah, muito bom, esse prefeito é bom, olha, gostei dele. Eu disse, tu não está percebendo que aquela água que desce do morro e que traz junto a erosão, vai se acumular onde? Em cima desse asfalto, na frente da tua padaria. E vai te causar um problema. Ela ficou me olhando com uma cara de paisagem e eu deixei só essa batata quente na mão dela, né, para pensar a respeito. Então, essas decisões governamentais que utilizam nossos impostos raiam pela aberração de, por exemplo, num bairro histórico aqui de Florianópolis, que é Santo Antônio de Lisboa, tu teres uma calçada para os turistas e moradores caminharem no centro histórico de Santo Antônio de Lisboa, que ela deve ter pouco mais de meio metro de largura, porque logo em seguida do meio-fio tem um muro de uma residência de alguém que morava aqui na ilha. Mas tu olha por cima do muro para dentro do quintal, tem muito espaço para colocar a calçada mais larga. E não bastando isso, tu tem nessa calçada um poste que ocupa 80% da calçada. Então tu tem que sair da calçada e ir para a rua. Se essa rua não tiver estacionamento, tu está competindo com os carros que passam por ali. Se essa rua tiver estacionamento, tu não consegue passar por ali. Tu vai ter que escolher uma distância entre carros para sair. Aí sim, tu vai pegar o trânsito depois e voltar para a calçada. Esse é apenas um exemplo de falta de organização do plano para Florianópolis. O plano para Florianópolis de autorização de construções, que existe em todas as cidades, né? Porto Alegre, por exemplo, tem isso aí. Eles dizem, toda calçada tem que ter, no mínimo, tantos metros. Mas, dentro do quintal das pessoas, tem que ter, no mínimo, 4 metros. Por quê? Porque com o crescimento populacional, pode ser necessário, mais tarde,
que aquele muro seja retirado, a prefeitura vai te indenizar e tu use mais um pouquinho. Não, aqui tu coloca a tua garagem na beira da calçada que tem apenas 50 centímetros. Mas não é só aqui em Florianópolis. Existem várias cidades que não têm essa preocupação com o plano de crescimento de uma cidade. Agrega-se a isso a exploração dos morros, onde naturalmente as pessoas de baixa renda, poder aquisitivo, arranjam um cantinho lá, tomam posse de um cantinho, mudam o governo e eles dão posse para aquela terra obtida a partir da derrubada de árvores. Aí, como elas são pessoas simples e sem poder econômico, entra um daltro ali da vida e oferece um dinheirinho. Eu tenho uma terra regularizada, num lugar paradisíaco, onde eu tenho a vista do pôr do sol, de uma ilha, eu quero um pedacinho do paraíso para mim. Essa necessidade de ser feliz, o documentário fala, também estaria presente na minha postura, né? Retornamos aqui então. Se quisermos honrar nosso nome, Homo sapiens, homem sábio, teremos que entender nossas motivações subconscientes, nossos desejos e justificativas inconscientes, bem como o verdadeiro custo da energia. Quando você olha para o passado, vê uma decisão ou várias decisões que foram tomadas sobre como viver nesse mundo. Pode ser tecnicamente verdade que pouco sabemos sobre a origem da nossa comida. Dizemos a nós mesmos que é difícil, mas se lermos o verso do pacote de cereais, ele diz o que contém. E você pode descobrir de onde veio procurando no Google. De quais países vêm as matérias-primas para fazermos um iPhone? É o Google que vai lhe informar toda a cadeia de commodities. Nós sabemos que certas coisas que fazemos agora ativam certas partes do nosso cérebro ou encorajam certos tipos de atitude ou inculcam certos tipos de respostas, independentemente de como falemos sobre isso. Poderíamos pensar no fogo que o consumismo acende em nós como todos esses desejos, como um tipo de portal para mais desejos, supostamente mais interessantes e que estejam sincronizados com todas as formas de vida. Quando você pensa no universo como um fluxo de energia incessante, isso muda sua perspectiva sobre o que significa estar vivo. Todos os sistemas vivos requerem energia. Como indivíduos, se pensarmos mais estrategicamente sobre como usamos a energia do planeta, a vida seria melhor para todos os seres vivos. O comportamento individual pode emergir como algo diferente e em uma escala diferente. Isso que emerge é, de certa forma, interativo. Não precisamos de acesso à energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisamos de nossos sentimentos 24 horas por dia. Se ao menos pudermos conversar sem sentir aquele olhar condescendente que recebemos com muita frequência quando tratamos de tópicos ambientais, poderíamos encontrar algo que funcione para todos. Ele está se referindo, quando ele fala sobre isso, as pessoas olham meio de soslaio assim, poxa, já vem esse natureba aí falar sobre essas questões que eu não quero saber, eu quero continuar consumindo, né? Um dos aspectos importantes da evolução da cooperação é o desenvolvimento de emoções morais complexas, simpatia, empatia e compaixão. São as chaves. Para mim, são vitais para a compreensão da condição humana, e as adaptações morfológicas que temos são simplesmente reflexos de onde nossos ancestrais surgiram no planeta. Quanto sol eles pegaram? Quanto oxigênio havia no ar? Tudo isso determinou a forma do crânio, a cor da pele, mas não tem nada a ver com a essência inerente do que significa ser humano, porque fazemos parte da mesma espécie. Tem sido uma jornada incrível para a humanidade, mas temos um conjunto de questões para lidar daqui para frente e não precisamos chegar a Alpha Centauri para resolver essas questões e aprender sobre nós mesmos. É sobre como encaramos o problema de longo prazo.
podemos incorporar a sabedoria que sentimos ser inerente a nós e avançarmos sabiamente para o futuro. Aí fala o Warren Lyons, que é o chefe indígena. Em nosso conselho de Onondaga, quando pensamos no futuro, nos dirigimos a nós mesmos e dizemos Swai no Sul, para o conselho, que está do outro lado do fogo. E eu perguntei a um dos antigos chefes, meu tio, o que isso realmente significa? Ele disse que se referia aos líderes. Aí eu disse, não, eu quero saber a tradução literal. Aí ele respondeu, significa aquele que analisa o futuro distante. O astronauta Neil Armstrong, em busca do próximo passo na evolução do conhecimento humano, ao voltar de uma das maiores realizações de engenharia humana, afirmou: espero que o pouso na Lua inspire os seres humanos de todo o mundo a acreditar que metas impossíveis são possíveis, a acreditar que realmente há esperança para o futuro da humanidade. Estamos vivendo no passado do futuro. As probabilidades relativas de resultados futuros mudam a cada segundo. O mundo em que todos vivemos não é maior do que a soma de suas partes. Nenhuma parte é o centro ou a borda. É um mundo agitado, uma casa de seres. Somos todos companheiros, tanto humanos como não humanos, seres animados e inanimados, sobre os quais temos influência e que também nos influenciam. As realidades físicas existem, independentemente dos nossos desejos. Ações aparentemente insignificantes feitas de modo coletivo nos trouxeram a esse momento. Tudo é um sistema de relacionamentos. E não é fácil perceber as conexões. As conexões entre a pintura de um celeiro, um asfalto qualquer, uma entrevista à imprensa, ou ver as conexões invisíveis entre as expectativas humanas, a vulnerabilidade humana, a memória humana e a fragilidade da própria vida, não são algo simples e isso requer esforço. A energia vem em muitas formas. É tanto o meio quanto o fim de todas as nossas atividades. Todos nós nos braços da atmosfera. Não precisamos ser poetas, cientistas, super-heróis ou santos. Cada um de nós pode refletir sobre nossa maneira de pensar. É possível que a solução que buscamos esteja dentro de nós? Somos seres humanos. A engenhosidade está em nosso DNA e temos a capacidade de imaginar. Que tipo de futuro você gostaria de ver? Você está disposto a contribuir para criar esse futuro? Pergunte a si mesmo, o que estou disposto a fazer? Que não seja algo que exija muito esforço, ou um esforço maior do que estiver disposto a fazer. Nem uma pequena contribuição muito pequena que é apenas o livre da culpa e não faça nenhuma diferença nesse contexto. Não, pergunte a si mesmo, o que estou disposto a fazer que seja natural para mim? Algo que você possa manter até que o objetivo seja alcançado. Algo que se adapte à sua vida, à minha profissão, à sua profissão, aos meus hobbies. Algo que combine com meus relacionamentos. Algo que faça parte de quem eu sou. E aqui, grifado esse eu sou. Sim, cada um de nós é único. Cada um de nós tem um dom. Uma força que podemos direcionar para a criação desse mundo que gostaríamos de ver no futuro. Aquele futuro que gostaríamos de deixar aos nossos filhos e descendentes. Nós amamos nossos filhos? Certo. Lembrei de uma citação do filósofo religioso Pierre Teilhard de Chardin. Depois de dominar os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, devemos canalizar para Deus a energia do amor. Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. E aqui termina esse podcast de hoje, esperando que tenha sido útil para vocês. Estou mantendo coerência entre tudo que eu acredito e penso e faço e gosto, que são aquelas
aqueles objetivos que eu tracei lá no início, dentre os quais está então esse de hoje, que é relações telúricas. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha.